Não. Eu preciso ver como é que eu faço. Quando estiver pronto, eu começo. Não deu certo? Consigo, Gabriela, vem aqui. Vamos de novo. Tá difícil. Um calor. Lá vou eu, hein? Quero sair dessa célula, quero achar o doce aqui. Pode começar, Adolfo. Ok. Sou eu aqui, ó. Está na tela de todo mundo? Eu sei. Tá abrindo para mim aí. Quando estiver aberto, avisa e eu começo. Ainda não apresentou. Não, para mim. Agora abriu. Pode começar. Temos Eu ainda não a consegui. nossa aula de hoje é sobre os planetas gigantes, também conhecidos como jovianos ou gigantes gasosos, e outros corpos. Na aula passada, nós tínhamos visto os planetas terrestres, telúricos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Hoje nós vamos ver os gigantescos gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E vamos também ver outros corpos que existem no sistema solar, intermediando entre os planetas terrestres e os gasosos, e também asteroides e cometas. E um pouco sobre os planetas anões, pelo menos a definição, que ela é bem complexa a definição, mas então a gente vai tentar transformá-la em algo inteligível. Muito bem. A mesma origem do sistema solar, a gente insiste em repetir isso. As estrelas morrem, espalham seu gás pelo meio intragaláctico, e os diferentes gases, diferentes estrelas que morreram em diferentes épocas acabam se comprimindo em algum ponto, já que a galáxia toda gira, e dão origem a uma nova estrela, e o séquito dessa estrela nasce dessa mesma quantidade de material, dessa mesma origem. No nosso caso, os 4 terrestres pesados mais próximos do Sol, o cinturão de asteroides, que não chegou a formar, seria um protoplaneta que não chegou a formar por causa de Júpiter, não permitiu, a gravidade excepcional de Júpiter não permitiu que eles se formassem, e os 4 gigantes gasosos ficaram aqui, intermediados ainda por cometas e por pequenos corpos que nós vamos, no final dessa conversa, falar alguma coisa sobre eles, que são os planetinhas anões. Os jovianos ou gigantes gasosos são, então, esses 4, né? Vistos na semana passada. Vamos ver hoje esse séquito, mais essa turma, e um pouquinho sobre essa miudagem aqui embaixo, esses pequenos corpinhos que hoje foram denominados planetas anões. Né? Lembra-se que, no caso dos planetas entre a Terra e o Sol, havia 2 situações, oposição e conjunção, na qual não se via o planeta. Mas, no caso dos planetas externos, os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a oposição é uma ótima ocasião para vê-lo, porque quando ele está exatamente no lado oposto da Terra e o do Sol, da linha que une a Terra e o Sol, ele está bem, é a noite de maior brilho dele. Quando está em conjunção, não, ele está atrás do Sol, ninguém enxerga. Mas para Júpiter vai acontecer dia 14 de julho e para Saturno dia 20 de julho. Conjunção vai demorar muito para acontecer. Nós vamos ver por quê. Daqui a pouco demora tanto assim. Quem é Júpiter, né? Aqui, comparado com a Terra, reparem a imensa diferença entre o planeta
gasoso Júpiter e o planeta Terra, em termos de tamanho, claro. Aqui é um acidente chamado Grande Mancha Vermelha, que é, na verdade, uma grande tempestade que existe há uns 300 anos em Júpiter. Ela sozinha é 3 vezes a Terra. Então, só essa tempestade aqui caberiam 3 terras dentro dela. Né? Quem era Zeus? Era o rei dos deuses do Olimpo, né? A história de Zeus, ele era um titãs, filho de Cronos, e que o Cronos comia todos os filhos porque um oráculo tinha dito para o Cronos que ele seria destituído do trono por um filho. E acontece que Zeus é esse filho que reúne os titãs, vai lá, dá uma camaçada de pau no pai dele, dá né? Depois de ele ter comido uma pedra quente, pensando que era o filho, que era o Zeus, que a mãe escondeu, e aí ele vomitou os outros filhos, e aí o Zeus se juntou com os outros filhos, foram lá e derrubaram Cronos, e o Zeus acabou sendo o rei do Olimpo. Essa é a história mitológica grega de Júpiter. Como ele é um astro muito brilhante no céu, os gregos o chamaram de Zeus, e os romanos adaptaram Júpiter. Né? Essa tempestade de 300 anos está sobre uma grande atmosfera. Ele existe uma enorme atmosfera, nós já vamos ver de que ela é feita. Dentro existe hidrogênio líquido e hidrogênio metálico. Hidrogênio sob tal pressão que ele se torna com características metálicas, transmitindo eletricidade, etc, etc. O núcleo sólido é provável que seja um núcleo sólido, é bem provável. Como jamais alguém entrou lá dentro de Júpiter, a sonda enviada pela Galileu, uma sonda que entrou, mas entrou poucos quilômetros, logo destruída pela imensa força gravitacional e tempestades absolutamente enormes que existem aqui nessa atmosfera, né, que fica antes do hidrogênio líquido, temperaturas e pressões absurdas, né, e não se tem certeza do que há lá dentro, mas é possível que um núcleo sólido tenha sido a argamassa dessa imensa massa de gás. O núcleo, normalmente, dos planetas, as primeiras rochas que se juntam, né, no bombardeamento pesado, lá no primeiro bilhão de anos. Interessante notar que, a partir de 300 quilômetros de diâmetro, ou de rochas juntadas, a tendência dos corpos é ser esféricos. De 300 quilômetros para cima, eles são esféricos. De 300 quilômetros para baixo, podem não ser. Por incrível que pareça, as naves Voyager descobriram que o planeta Júpiter tem anéis. Né? Quando as Voyager passaram por Júpiter e fotografaram em direção ao Sol, encontraram esse tênue anel, muito fininho, nada comparável com o de Saturno, que a gente enxerga com um telescópio modesto aqui da Terra. O de Júpiter é impossível você assistir aqui da Terra ou observar aqui da Terra. Mas eles são definidos em 2 anéis principais, um halo, um anel mais importante, o main ring. Alguns dos satélites do Júpiter estão percorrendo dentro desses anéis aqui. São anéis muito tênues, muito fininhos, mas existem os 4 jovianos, os 4 gasosos, têm anéis. Está todo mundo me escutando? Está todo mundo me escutando? Boa tarde, professor. Eu estou escutando um pouquinho baixo. É? Está um pouquinho baixo o microfone. Achei que era o meu, mas não. Mas como é que eu faço para aumentar isso? Só está um pouquinho baixo, mais nada. Tá bom. Não sei como fazer. Te juro que não sei como fazer para. Deu uma melhoradinha. É? É. Agora sim, acho que tá bem agora. Talvez eu esteja meio longe, talvez seja isso. Mas agora está melhor. É? Então tá. Obrigada, viu?
Mas eu gostaria que, como eu não sei se está no ar ou não, e a internet às vezes falha, como eu estou só com a tela da apresentação na minha frente, eu gostaria da participação de vocês para que eu pudesse seguir adiante. Há pouco eu parei, porque disse, não tem som nenhum, ninguém está se manifestando. Imaginei que talvez pudesse ter caído a internet, mas não é o caso, não. Se Não caiu, não, né? fizer sem microfone, o som do computador, pelo menos o meu, fica bem baixinho. Se fizer sem fone de ouvido. O meu não, o meu laptop, eu escuto vocês perfeitamente bem. Não, as pessoas têm que colocar fone de ouvido, senão fica bem baixinho. Então tá bom. Então, fone de ouvido, moçada. Muito bem. Então, o planeta Júpiter, igual a Saturno, também tem anéis, né? Não são anéis tão poderosos como o de Saturno, que a gente, aí no colégio mesmo, a gente já apresentou no telescópio Saturno, me lembro disso, e é um encanto para todo mundo, porque a gente vê claramente os anéis, né? De Júpiter, não, a gente não enxerga os anéis. O que a gente enxerga de Júpiter, que é muito bonito, são os 4 satélites que nós já vamos falar. Algumas características são importantes. Vejam, o dia ele gira muito rápido em torno do próprio eixo. O dia tem 9 horas e 54 minutos, menos da metade do nosso, né? Agora, olha o ano, a duração do tempo que ele leva para dar uma volta ao redor do Sol, em uma órbita elíptica, 11,85 anos. Então, como são 12 as constelações do zodíaco, ou seja, o caminho dos animais, onde os planectas, ou estrelas errantes, caminhavam, os gregos, ele praticamente fica um ano em cada constelação, né? O Júpiter agora pode ser facilmente visível em maio, após as 22 horas, ele está na constelação do Sagitário. O Sagitário, logo abaixo do Escorpião, é o Sagitário. Está nascendo aí pelas 10 horas da noite, no horizonte leste. Quem olhar e viu um astro brilhante embaixo do Escorpião, o Escorpião é fácil de identificar, eis Júpiter, tá? Então ele leva 11,85 anos. O diâmetro é outra coisa importante. 11 vezes o diâmetro da Terra. Ele tem 142.984 contra 12.742 dos nós da Terra. Ou seja, ele é gigantesco, né? A massa é 318 mil vezes, aproximadamente 318 mil vezes a quantidade de matéria que tem na Terra tem em Júpiter, né? Ele não tem uma densidade tão grande quanto a da Terra, né? Mas mesmo assim, vejam, a gravidade, a nossa é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a dele é 22,88, ou seja, 2,3 vezes mais poderosa que a da Terra. Ou seja, para sair de, se eu pudesse pousar em Júpiter, que é impossível porque ele é gasoso, né? Para sair da influência gravitacional dele, eu precisaria um foguete 2,3 vezes maior que o nosso, maior que sai daqui, que era o Saturno V, né? Que é um dos maiores foguetes que libera da gravidade da Terra. Então, realmente é um astro extremamente poderoso, massivo e poderoso. Distância média do Sol, inclinação do eixo 3,3, ou seja, ele não tem estações, não é como o nosso que tem, né, os mais de 20 graus de 23,27 graus de inclinação. A temperatura é grave, é menos 120 graus, isso na superfície, entre aspas, na atmosfera superior dele, né? Lá dentro, perto do núcleo, a temperatura aumenta muito, né? Passa para positiva, né? Principais componentes da atmosfera, 90% dele é feito de hidrogênio. Hélio, metano e amônia. Aliás, 95% do universo é feito de hidrogênio. Não se iludam. O universo é feito basicamente de hidrogênio. Quando nós falarmos sobre estrelas, na próxima aula, nós vamos mostrar para vocês como se formam os elementos dentro das estrelas ou fora delas, e que o universo é basicamente hidrogênio. Tem. O resto são pequenas poeirinhas que, para nossa sorte, acumularam aqui na Terra e nós podemos. Mas nós, mesmo assim, somos hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Aliás, todo ser vivo é isso, né? E sendo que carbono, oxigênio e nitrogênio são apenas fusões do hidrogênio, coisa que só acontece dentro das estrelas. Bom,
Atualmente, são 63 satélites os contados de Júpiter, mas caminhando para cima, porque sempre, cada ano se descobre um satélite novo. Aliás, a União Astronômica Internacional precisa definir o que é satélite e o que não é satélite, porque se acha, às vezes, rochas com 5 quilômetros. Pô, isso é um satélite ou é uma rocha perdida dos asteroides que está ali? Não é? Como o caso de Phobos e Deimos de Marte, que nós vimos, que são pequenas rochas capturadas por Marte. A gente chama de satélite, não é uma bondade chamar aquilo de satélite. Né? Os principais e os mais importantes são os que estão listados ali: Io, Europa, Ganimedes, Calisto, Leda, Elera, Almateia e Metis. Até agora, tudo vocês estão reparando, é mitologia grega, né? Não tem nenhum nome que tenha sido dado que não tenha sido mitologia grega. Mas a partir de Saturno vai acabar essa história, porque vão se acabar os nomes mitológicos gregos e aí eles começam a usar outros subterfúgios, outros nomes para se denominarem os satélites, por exemplo, Saturno e assim por diante. Tá? Inclinação eclíptica 1,30 graus, ou seja, ele se você olhar no céu, onde o Júpiter estiver passando, ali a Terra vai passar daqui 6 meses, ou seja, mais ou menos nessa visada, nesse ângulo, muito próximo da órbita da Terra, 1,30 graus só de diferença. O caminho, não, a distância é absurda, veja, nossa é 150 milhões, dele 778 em média, né? Ele vai muito mais longe e chega muito mais perto. Vamos comparar os 4 grandes satélites de Júpiter, que são importantíssimos, e o Europa... Professor, diga. Desculpa lhe interromper. Eu queria contribuir com uma coisa assim que os meus alunos, eles me chamaram bastante atenção para uma coisa que eu acho bem interessante. 95% da matéria lá em cima é escura, né? E eu achei bem interessante que eles estavam me questionando em relação a isso, porque eles queriam saber por que é escuro, né? Lá em cima. Eu disse para eles que a gente ia investigar, ia saber, e eu ia trazer na próxima aula. E aí ocorreu, né, o fato da Covid e a gente acabou sem a resposta. Mas é bem interessante explicar isso para os alunos, né? Eu vou fazer, dentro das próximas aulas, que nós faremos ainda mais umas, sei lá quantas, eu me disponho a ficar aqui o tempo que for necessário fazendo esse tipo de atividade. É um prazer para mim. Já que a universidade está fechada mesmo, provavelmente só o segundo semestre, então a gente se ocupa assim, é muito bom, é gratificante. Essa questão os nomes matéria escura e massa escura e energia escura são péssimos nomes. Às vezes as pessoas dão nome às coisas sem ter a menor noção do que estão fazendo. Quando eu falo em massa, matéria escura, o que vem na tua cabeça? Você que me fez a pergunta, o que tu imaginas que seja matéria escura? Eu acredito que seja um volume intenso de uma massa que esteja, no caso, uma membrana. Isso que vem na minha cabeça, que esteja... É algo que tu não enxergas, né? Exatamente. E não é essa a ideia, não é essa a ideia. Não é algo que não se enxergue. Não é algo que não se enxergue. É massa não detectável, porque você tem várias maneiras de descobrir se um corpo é massivo ou não. Se tem massa naquele lugar ou não. A gravidade é uma delas. Se houver uma atração gravitacional, tem massa lá, puxando essa... Como uma proteção, né? Uma película, não sei, de revestimento de alguma coisa. O que acontece é o seguinte, eu vou falar isso nas próximas aulas, mas se tu já queres saber, já adianto para ti. A matéria escura nada mais é que descobriu que as estrelas orbitam as galáxias. As estrelas giram em torno do centro da galáxia, assim como a Terra gira ao redor do Sol, o Sol gira ao redor do centro da galáxia. Mas as velocidades não são compatíveis com a massa das estrelas que se contemplam numa galáxia. As velocidades são muito maiores. Das estrelas da periferia das galáxias, não deveriam ter tal velocidade. E o Sol tem uma velocidade muito acima do que deveria ter. Então, existe alguma coisa acelerando o Sol.
Se chamou matéria escura é bobagem, porque nem sabemos se a matéria pode ser uma forma de energia, pode ser uma quantidade de movimento, pode ser uma distorção do espaço-tempo após a relatividade de Einstein, pode ser um monte de possibilidades. O nome energia, massa escura e energia escura são péssimos, porque eles dão a impressão de que existe alguma coisa lá fazendo isso. Nós não sabemos o que existe lá. Não sabemos se é massa. Não sabemos se é matéria. A energia escura é a mesma coisa. Por que o universo está em expansão? Ah, porque tem alguma energia fazendo ele expandir. Se você somar as galáxias, essa energia não aparece. Mas, pelas leis da física, essa energia não aparece. Então, é algo contrariando as leis da física? Ninguém sabe ainda. Se trabalha muito, se pesquisa muito, um dos melhores nisso era o Stephen Hawking, infelizmente faleceu. Mas, então, os nomes não são apropriados. Isso é muito comum, não existirem nomes apropriados. Por exemplo, apropriado. O nome que foi pessimamente cunhado foi buraco negro, porque black hole, na Inglaterra, é um palavrão. Certo? E quando o camarada propôs que uma estrela fosse tão massiva que nem a luz dela escapasse, o outro disse, está falando de um black hole. De gozação, o cara falou. E o termo ficou. Então, as palavras, às vezes, confundem os conceitos. Então, massa escura ou matéria escura nada mais é do que cadê o resto da massa que faz o Sol andar tão rápido? Entendeu? Ok? Talvez também seja porque está longe, né? Eu digo, as galáxias, as estrelas, o Sol não está tão próximo, de repente, não sei, Não, né? mas a gente é facilmente mensurável a velocidade do Sol ao redor do centro da galáxia, é mensurável. E essa velocidade dá muito aquém do que a soma da massa de todas as estrelas conhecidas da galáxia, compreende? Então não podia ter essa luz, não podia ter essa velocidade, teria que ser uma velocidade menor, bem menor, e a velocidade é muito maior do que deveria ser. E isso chama matéria escura ou massa faltante, ou sabe-se lá o quê. Não tem um nome bom. Com certeza não, porque ele confunde. Tá ok? Sim, obrigada, viu? Esse é Io. Muito obrigada. Nada. Esse é a Europa. Esse é Ganimedes. Esse é Calisto. Ganimedes é o maior satélite do sistema solar. Nenhum outro corpo tem um satélite tão gigantesco quanto ele. Comparados com a Lua, o diâmetro de Io é 105%, ou seja, maior. Europa é menorzinho. Ganimedes é bem maior. Calisto também é quase tão grande quanto Ganimedes. A massa Io é extremamente pesado. Europa é leve. Europa é provavelmente água. Né? Ganimedes é extremamente pesado e Calisto também. Os raios orbitais, ou seja, a que distância eles orbitam de Júpiter? A nossa Lua orbita entre 360 e 400 mil quilômetros. O Io está a 421, a Europa 671 milhão e o Calisto é quase 2, ou seja, eles estão muito longe do planeta Júpiter em relação à Lua da Terra. Né? Período orbital, mas olha só a rapidez com que eles orbitam. Enquanto a Lua, nós já vimos isso, né? 2 aulas passadas, a Lua leva um mês para dar uma volta ao redor da Terra, 29 dias, a recorrência de fase. O Io, 1,77 dias dos nossos. Europa, 3,55. Ganimedes, 7,15. E Calisto, 16,69. Ou seja, toda noite, se você olhar de uma noite para outra, pelo menos Io e Europa já não vão estar no mesmo lugar. Ganimedes também. O Calisto demora um pouquinho mais. Mas se a gente observar durante 15 dias, a gente vê as 4 luas de Júpiter mudarem de posição. Foi isso que encantou Galileu. E foi uma das coisas que ele disse que o condenaram, porque naqueles tempos tudo orbitava ao redor da Terra. Era aqui, né? Era o reino criado por Deus para que tudo orbitasse em volta da Terra.
E aí o Galileu disse, olha, não é tudo não, tem alguma coisa orbitando ao redor de Júpiter. Está ali os 4, que ele chamou Estrela de Médici, porque o patrono dele era o Médici, né, de Veneza, e ele chamou de Estrela de Médici. Ele não sabia que eram luas. O telescópio dele não era suficiente para resolver assim em corpos como você está vendo as fotos ali. Essas fotos são de telescópio espacial, no mínimo, porque com os telescópios aqui da Terra a gente não consegue enxergar muito bem as 4 luas. Elas são pequenas e estão muito longe. Né? Quem são Io, Europa, Ganimedes e Calisto? Vale a pena sempre trazer um pouco da mitologia, porque além da mitologia grega ser belíssima, ela comanda o céu até o próximo planeta. Io era uma filha de um rei muito bonita, que os Zeus era um jeito da pá virada. O Zeus se apaixonou e foi lá e seduziu a Io, e a mulher do Zeus, que era bastante ciumenta, transformou Io numa vaca, uma vaquinha, ficou pastando lá, que é para o Zeus não encontrar mais a Io. Com a Europa, que também era outra humana bonita, muito bonita, os deuses interagiam com os humanos, era uma salada de fruta, né? E o que o Zeus fez? Ele teve a ideia da Hera, ele se transformou num lindo touro branco e arrebatou a Europa e, na hora H, se destransformou e namorou à vontade, né? Ganimedes era um rapaz muito bonito, que o Zeus mandou a águia raptar e trazer para o Olimpo. Esse Ganimedes passa a ser o garçom do Zeus, o copeiro do Olimpo. Né? E Calisto era outra mulher lindíssima, que ele também se apaixonou, que ele também raptou. E eu sei que a mulher dele, a mulher do Zeus, ela passava um trabalho danado, porque ele não perdoava. Io é o segundo corpo do sistema solar que se descobriu existirem vulcões ativos. O primeiro é a Terra, o segundo é Io. O que sai desses vulcões? Sai enxofre, especialmente enxofre. Então, deve ser vulcões com um cheiro muito ruim. O mecanismo do vulcanismo aqui na Terra é a deriva das placas continentais. Né? Uma placa penetra por baixo da outra e provoca que o magma suba por canais, e forma as câmaras, e a fina crosta acaba explodindo em vulcões. Em Io não é o mesmo fenômeno. O fenômeno em Io é provocado pela imensa gravidade de Júpiter. O planeta é pequeno, ele vai passeando ao redor de Júpiter, e ao passear ao redor de Júpiter, naqueles dia e meio, rapidíssimo, né? A parte que está voltada para o Júpiter é esticada e ele é achatado. E isso vai, como ele gira em torno do seu próprio eixo, isso vai mudando. E essa compressão e pressão a que ele está sujeito da gravidade de Júpiter faz com que aqueça o interior dele de uma forma tal que explodem os vulcões. São vulcões de cunho gravitacional, não são placas tectônicas, são esse esmagar da superfície, ele vai mudando, né? O eixo dele está girando e ele também está girando ao redor de Júpiter, vai mudando, e fica esse movimento de abre e fecha, comprime, distende, comprime, distende, e acontece esse vulcanismo. Então, foi o segundo corpo do sistema solar que se descobriu existir vulcanismo. O primeiro, a Terra, a gente falou, com as placas tectônicas, né, o vulcanismo provocado pela deriva continental, e Io, cujo vulcanismo é provocado pela imensa gravidade do seu planeta-mãe, que é Júpiter. Né? Europa, outro satélite interessantíssimo. Né? Europa é o segundo a partir de Júpiter. Ele tem uma densidade muito baixa, e essas fraturas que ele demonstra aqui na sua superfície são tipicamente de gelo. Se você for na Antártida ou no Polo Norte, mais ainda, o gelo sobre água, ele forma esse tipo de trincas, que são canais de água que sobem aqui
né? Ou seja, Europa é um bloco de gelo em cima de um grande oceano. Se presume que é possível que haja algum tipo de vida primitiva nessa água. Claro, as temperaturas são menos 160, menos isso, mas não importa. Nós temos as bactérias resistentes a temperaturas altíssimas e foram encontradas bactérias também no Lago Baikal, que fica no Polo Sul, né, lá na Antártida. Tem um lago, não sei quantos quilômetros abaixo, 80, qualquer coisa, não sei quantos quilômetros são abaixo 8 quilômetros, né, se não me engano. E lá foram encontradas bactérias também. Ou seja, as bactérias são os bichos, bactérias e vírus são os bichinhos muito resistentes, né? Então, são frágeis em algum aspecto, mas em outros são resistentes. Então, é possível que a Europa contenha vida. É possível. Nós não temos programado nenhuma expedição direta para ir lá fazer um furo e verificar. Ainda não. Ainda não tem isso, porque é um projeto muito caro. Só para ver, tem bactéria, não tem bactéria. Isso, por enquanto, ainda não a NASA e a ESO não programam fazer. Mas é interessante. Né? Vejam que o aspecto dos 4 principais satélites de Júpiter: vulcanismo, gravitacional, água, gelo e água. Ganymedes e Calisto, o maior do sistema solar e o segundo, não o segundo, o terceiro em tamanho, o segundo é um de Saturno. Por outro lado, se sabe muito pouco sobre eles. A nave Galileu andou por lá e essas fotos são da nave Galileu. O que se sabe é que ele foi bastante bombardeado, esses pontos são de bombardeio de meteoritos, né? E que tem uma superfície bastante estranha, né? Ambos, esse aqui, então, extremamente bombardeado, né? O Calisto. Mas não se sabe muita coisa sobre os dois, não. Não se tem muitas ideias do que eles sejam. Claro, são rochosos, mas não se tem noção do como é o interior, se tem movimento lá dentro, se tem magma, se não tem magma, nada disso. Vulcanismo eles não têm, os dois. Pode ser algum. Muito bem. Saturno ou Cronos. Cronos era o deus do tempo, Cronos era o pai dos Zeus, né? Era o que comia os filhos para que não roubasse o trono dele, até que Zeus chegou e para ali, para lá. Essa história que a gente acabou de contar. Ali, a gente vê, essa é uma foto tirada da Terra, você vê claramente o tamanho da Terra perante Saturno, também é uma comparação extremamente enorme, a diferença de tamanho, né? Júpiter é muito maior ainda, mas mesmo assim, a Terra também perto de Saturno é absolutamente nada, né? E o Cronos é o deus do tempo, né? Algumas características, né? Ele está 10 vezes mais afastado do Sol do que a Terra, né? O Júpiter levava 11 anos, ele leva praticamente 30 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Então, a gente só faz aniversário a cada 30 anos, se morasse em Saturno, né? A inclinação orbital também é pequena, ele também está bem perto da eclíptica. 9,46 vezes o tamanho da Terra, o diâmetro da Terra, 10 vezes o diâmetro da Terra. A massa é 95 vezes a massa da Terra. Uma coisa interessante, a densidade dele é muito baixa, é menor que a da água. Ou seja, se eu tivesse aqui uma grande bacia d'água, que assim, ó, pudesse botar uma bacia enorme, cheia de água aqui, ele boiava. O maldito do Saturno boiava, porque a densidade dele é menor que a da água. E a gravidade é muito baixa, né? 1,065 a gravidade da Terra, ou seja, praticamente a mesma. Apesar do tamanho, pela densidade muito baixa, sair dele é a mesma coisa que sair da Terra. Leva também, como o Júpiter, volta de 10 horas e meia para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, interessante aqui, ó, esse diâmetro, né, quase 10 vezes da Terra, e a densidade. A densidade é algo muito importante, né? Muito bem. O sistema de anéis. Maravilhoso sistema de anéis. São
9 anéis conhecidos, né? Praticamente, né? 7 principais e alguns. Hoje a classificação está bastante confusa, porque cada vez se acham, se dividem mais em pedacinhos para lá e para cá, né? Aqui a superfície de Saturno, o tamanho do maior satélite dele, Titã. Durante muito tempo se achou que Titã era maior que Ganymedes. Depois que as naves passaram lá perto, se percebeu que Titã era menor que Ganymedes. A ilusão de que Titã era maior, nós já vamos ver por quê. Iapetus, Febe, Rhea, Dione, Tétis, Helene, Calipso, Telesto, Encédalos, Mimas, Epimeteus, Janos, Prometeus. Ainda estamos dentro do pan mitológico grego. Mas, a partir daqui, isso vai acabar. Acabaram-se as histórias mitológicas e não tinha mais como nomear, né, os satélites dali para frente, ou os corpos dali para frente. Aqui algumas posições desses satélites, Mimas, Encélados, Tétis, inclusive dentro dos anéis. Eles estão correndo aqui dentro. E talvez essas falhas sejam provocadas, talvez não, com certeza, essas falhas entre os anéis são provocadas pelo corrimento desses satélites, Mimas, Encélados, Tétis, Dione. Titã fica longe dos anéis. Senão Titã perturbaria de uma forma tal, né? Os anéis são determinados D, C, B, A, e assim por diante. Mas isso é uma questão de taxonomia, né? Na verdade, o que nós temos é uma sequência de... De que é feito esse anel? São pequenas rochas geladas, provavelmente um corpo que ele não permitiu que se formassem. São rochas de gelo, que variam do tamanho de um grão de feijão a um Volkswagen. Essa variação de tamanho é bastante visível aqui da Terra, ele tem uma espessura bastante considerável. Vejam bem aqui, 30 mil quilômetros, mais ou menos, entre 0 e 30 mil. E bastante denso isso, né? Não sei o que vai acontecer com os anéis. A tendência é que o planeta absorva os anéis, porque as órbitas são muito circulares e instáveis, e a ideia é que todos esses pequenos corpúsculos vão ser atraídos até entrarem no planeta. Não se sabe o que vai acontecer com os maiores satélites. Provavelmente eles permanecerão, abalados ou não, mas permanecerão em suas órbitas. Encélados, um deles importantíssimo. Olha o que está vendo aqui, ó. Vulcanismo, do mesmo modelo do vulcanismo de Io. Com a diferença é água. Em Io é enxofre, aqui é água. Encélados foi um dos gigantes derrotados por Zeus na batalha em que ele roubou o trono de seu pai, né? Estão ouvindo, pessoal? Estão ouvindo? Sim, tudo certo. Tá? Sim, tá tudo certo para mim. Gostou do Encélados? Encélados? De noite não vai sonhar com Encélados, ele era um bicho feio. Titã. O que se muito tempo se pensava ser o maior satélite do Sistema Solar, na verdade era o segundo maior. Estão vendo essa borda aqui, ó? A borda vermelha? É a atmosfera. Titã, ele é sólido, tem lagos de metano e tem uma atmosfera de amônia e nitrogênio. O que nós respiramos aqui na Terra? Quem pode me responder a composição da atmosfera? É basicamente o que a composição da atmosfera? Ninguém sabe isso? Nós respiramos?
Pessoal, Oxigênio. pode abrir o... Isso, Enzo. Oi? Quem falou foi o Enzo. Que O Enzo acabou de dizer oxigênio. Não, 78% é nitrogênio. O oxigênio entra com um percentual menor. O oxigênio nós absorvemos, mas o oxigênio da atmosfera está misturado com mais de 70%, 72% é nitrogênio. E a atmosfera de Titã é nitrogênio. Ou seja, Titã é possível que, se você acrescentar uma certa quantidade de oxigênio a Titã, ele se torne a atmosfera respirável. Isso é muito interessante, né? Então, esses lagos de amônia que tem em Titã também podem conter algum tipo de vida. Aqui tem a nave, as naves que passaram por lá fizeram essa foto aproximada. E o que acontece? Há um projeto de se enviar uma sonda, porque em Titã a esperança da vida é muito maior do que a Europa, em função do nitrogênio, né? Os titãs eram os ancestrais de Zeus, eram uma geração anterior mitológica. O principal titã é Atlas, né, que segura a Terra nas suas costas, né? E aquele outro Encélado, que era um titã também, era um gigante desses titãs. Então, Titã, o satélite segundo maior do sistema solar e o mais importante de Saturno, ele possui uma atmosfera de nitrogênio que, em princípio, é favorável à possibilidade da vida. Então, há uma ideia na NASA de se explorar Titã mais no futuro, mandar uma nave diretamente para Titã, fazer algumas escavações, etc, etc. Claro, em um futuro distante, porque esses projetos custam muito dinheiro, né? Urano. Urano, na mitologia grega, era o céu. Era o deus céu. Bom, Urano também tem um anel. O que pode se falar de Urano? Muito pouco, porque nós fotografamos Urano através do telescópio espacial e passou lá a Voyager, mas passou muito de longe, né? Então, eu tenho uma atmosfera superior, eu tenho uma outra atmosfera de hidrogênio, hélio e gás metano, eu tenho um manto de água, amônia, e algumas metano também, e um núcleo, né? Um coração, que não se sabe muito bem, mas deve ter rocha, ferro, níquel, sei lá. Alguma coisa agregou esse gás em Urano. O que foi, não se sabe muito bem. O que se descobriu é que, por exemplo, tem formações de tempestades tais quais Júpiter. E mesmo Saturno. Mesmo Saturno ele tem, aqui em cima, se vocês estão reparando, ó, tem uma aurora boreal. Um tipo de aurora boreal parece um hexágono, parece que tem 6 lados. É um tipo de aurora boreal que de vez em quando está ativo. Então, esses gases que formam esses planetas são cheios de propriedades interessantíssimas que nós não temos ainda um pleno conhecimento de como comporta, porque as nossas naves apenas fotografaram, né? Urano, a história da descoberta de Urano é muito interessante. Aqui comparado com a Terra, né, que também é grande, né? Ele não é tão grande quanto Saturno e Júpiter, mas também é bem maior que a Terra, né? Ele tem essa cor azulada muito interessante. Foram os irmãos Herschel, William e Caroline Herschel. Ele era no século XIX. Ele era músico. William Herschel era músico na Alemanha e era da banda do exército. O pai dele era o maestro da banda do exército da Prússia. E teve uma guerra lá e o pai quis salvar os filhos e mandou o William e a Caroline para a Inglaterra. E depois mais um outro irmão também foi. E chegando na Inglaterra, ele foi trabalhar como músico, como maestro, trabalhava em igrejas, dirigindo corais e tocando órgão. Mas nas horas vagas ele gostava de fabricar lentes para
telescópios, ele gostava de olhar o céu nas horas vagas. E ele construiu vários telescópios. Esse aqui é um dos melhores que ele fez, ele e a irmã, William e Caroline. Ela foi a primeira mulher a descobrir um cometa, e os dois juntos descobriram o planeta Urano. Então, é uma história muito interessante, porque ele era maestro, ela era apenas a irmã dele, não tinha uma formação acadêmica. Naquela época, as mulheres dificilmente estudavam, né? Mas, mesmo assim, ela era auxiliar direta dele e ela descobriu muitas coisas. Uma das heroínas da astronomia é Caroline Herschel. E viveram juntos, mesmo depois que ele casou, ela continuou morando com eles. Depois foi mais um irmão morar junto com eles, construindo um telescópio cujo modelo está aqui, que era enorme, mas foi financiado pelo rei George, mas mostrou-se péssimo, porque o foco era muito ruim, não conseguiam enxergar bem. Gastaram não sei quantas mil libras para fazer um telescópio enorme e ele não funcionou direito. O melhor telescópio dele era esse. Com esse, ele descobriu Urano, né? Isso no século XIX. Semi-eixo maior orbital, 19,22 unidades astronômicas, ou seja, ele está 20 vezes mais longe do Sol que a Terra. Vejam, ele leva 84 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Está muito próximo da eclíptica, o caminho dele no céu. Tem esse diâmetro de 51.000. A massa é 14 vezes maior do que a Terra, a densidade é baixa também, ele é bem gasoso, né? O dia tem 17 horas e vejam a inclinação do eixo. Isso é o mais interessante de Urano. A nossa é 23, certo? A de Urano é 97. Temperatura menos 220. Não recomendo férias no inverno. O que acontece com a inclinação do eixo? Ele gira ao redor do seu eixo apontado para o Sol. Ele nunca deixa de estar apontado para o Sol. Ao longo da órbita, tem uma época em que uma parte vai ficar para fora e outra para dentro. Então, metade desses 84 anos é dia, na outra metade é noite, porque o giro dele ao redor do eixo não é o que faz o dia e a noite, como no caso da Terra. O giro dele ao redor do eixo não significa nada. Ele, provavelmente, na formação, assim como Vênus foi virado de cabeça para baixo, ele foi virado pela metade e ficou apontado para o Sol. Então, o giro dele é em direção ao Sol. Ou seja, metade desses 84 anos ele passa apontado para o Sol, outra metade não. Esse mesmo hemisfério aponta para fora e um para dentro e um para fora. Então, esse são as duas rotações anômalas do sistema solar, Vênus e Urano. O que mostra que, na teoria, a ideia da formação do sistema solar a partir daquele caldo de materiais oriundos de estrelas é bem consistente, porque sobraram essas coisas todas. Essas são típicas daquela formação do bombardeamento pesado, daquele giro completo daqueles materiais oriundos de morte de estrelas, formando diferentes corpos e se chocando uns com os outros e tendo esse término, ou seja, no fim, as coisas ficaram mais ou menos assim, dessa forma, né? Vejam aqui os nomes dos principais satélites dele, algumas fotos obtidas por uma nave que passou por lá, nós vamos ver quais foram. Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânio e Oberon. Eu tirei fora a mitologia, não tem mais mitologia, isso aqui são personagens de Shakespeare, né? A partir de Urano não tinha mais ser mitológico grego para colocar nome em satélite. Então, usou-se os personagens de Shakespeare. Há uma discussão muito grande na União Astronômica Internacional, aquilo que a gente falou há pouco, sobre, por exemplo, 63 satélites de Júpiter. Vamos parar de dar nome para os satélites, porque já acabaram os personagens de Shakespeare, vamos botar quem agora, né? Vamos homenagear quem? Seleção Brasileira de Futebol? Sei lá quem? Não se tem ideia mais de que nome se colocar, de formas que agora mais é números. E também decidir o que é satélite e o que não é satélite. Os nomes têm sido muito estranhos. Nós já vamos ver dos planetas à noite, os nomes estão completamente fora de
de órbita, digamos assim, né? Essas duas naves, a Voyager 1 e a Voyager 2, foram as que deram as melhores fotos e o conhecimento sobre o Urano e Netuno. Aqui está errado, 5 de setembro de 1977, não 17, é claro. Esse foi o lançamento da Voyager 1. E a Voyager 2 ela foi lançada antes, em 20 de agosto de 1977. Era 01 e 2, porque a 1 logo iria sair do Sistema Solar e a 2 iria ainda passar por Urano e Netuno, né? Então, vejam bem, eles foram lançados em 1977, as duas, de setembro e agosto, aqui é 77, tá? Passaram por Júpiter, 3 de março de 79, 2 de agosto de 79, elas estavam ainda em Júpiter. Depois, em 81, passaram por Saturno, né? E em janeiro de 1986 chegaram a Urano, e em 89 chegaram a Netuno. Então, isso dá uma noção da distância, por exemplo. Sai da Terra em 77 e chega em Netuno em 89. São, é uma viagem bastante longa. Então, as viagens espaciais para os seres humanos elas são proibitivas por causa disso. O tempo é um fator inexorável, eu não tenho como driblar o tempo. Netuno, o Poseidon, o deus dos mares, aqui comparado com a Terra, talvez dos gigantes gasosos é o menorzinho, né? Muito pouco se sabe sobre ele, praticamente nada, a não ser os dados comuns, né? Semi-eixo orbital, a revolução orbital levam 164 anos, 165 na prática. Tem, próximo da eclíptica, 49 mil quilômetros. A massa e a densidade e a massa também são baixas. A rotação de 16 horas e o eixo, ele tem estações. A inclinação do eixo é de 29,58, parecida com a nossa. Satélites, 13 interrogações, ou seja, o que são rochas e o que são satélites? Os grandes satélites são Tritão e Nereida, também personagens de Shakespeare. Tritão é considerável, Nereida, 340 quilômetros, é uma pedrinha. Esse aqui é Tritão, tá? A massa, distância do planeta e o período orbital. O Nereida não se conhece a massa, se sabe a distância e o período, porque é possível acompanhar. Ou seja, desses dois últimos gigantes gasosos, é muito pouca coisa que se sabe. Não se pode falar muito. Se sabe esses dados, que são dados que eu posso acompanhar da Terra. E outra, o telescópio que nós temos ali no Erundina é possível enxergar Urano. Netuno, não. Netuno, muito apagadinho, tem que ser um telescópio poderoso, tem que ser um observatório para que eu possa enxergar Netuno. Urano eu mesmo já enxerguei, mas Netuno não. Netuno só em observatório. Fora de observatório não tem como enxergar. Aqueles observatórios com telescópios poderosos, né? Porque eles estão muito longe, apesar de serem grandes, eles estão muito, muito longe. Veja só, 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, 150 milhões vezes 30, vocês façam a conta, vejam, né? Onde que ele vai parar esse bichinho? E está aqui no Sistema Solar interior, próximo do Sol. Uma bela fotografia dele, né? Com o seu anel. Então, vejam bem, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Aqui não está aqui está em escala logarítmica, ou seja, não é a distância correta. Depois, aqui, entre os dois, está o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aquelas naves que nós falamos, a Voyager 1, agora que ela chegou aqui, ó, ela está 100 vezes mais longe do Sol do que a Terra. É 1, né? Aqui é 100. Aqui termina a influência do vento solar, que chama-se heliopausa. Agora que ela chegou na heliopausa. Na heliopausa, o vento solar não atua mais. Não há mais ionização de partículas, não há mais... As partículas foram todas sendo dissolvidas nesse caminho, empurradas até aqui. Ou seja, daqui para frente ela está num espaço interestelar, que se chama. Mas a influência gravitacional do Sol vai até
100 mil anos-luz, até 70 mil anos-luz, mais ou menos, que é a nuvem do Oort. É daqui que saem os cometas. Boa parte dos cometas saem daqui e boa parte daqui. Depois tem a estrela mais próxima do Sol e uma outra galáxia, que estão a 1 milhão, né, de unidades astronômicas de distância, na escala de 1 milhão, né, do Sol. Ou seja, aqui tem outra estrela. Essa é a escala logarítmica. Se fosse representar na escala real, isso aqui ia sair da tela do computador 200 vezes. Então, se usa a escala, para isso serve o logaritmo, tá, gente? Que é para você botar em escala as coisas em potência de 10. Aí você tem uma noção das distâncias, né? Vamos falar um pouco sobre os asteroides. Tá? Alguma pergunta sobre os gigantes gasosos? Eu gostaria que vocês se manifestassem agora, por favor. Eu tenho. Então, vamos lá. Bom, primeira pergunta que sempre me fazem é por que a rotação dos gigantes gasosos é tão rápida, menor que a nossa? Essa é uma das grandes perguntas que se tem, né? Por que a rotação dos gigantes gasosos são mais rápidas do que a rotação da Terra? Já olhasse as nuvens do céu? Sim. Elas passam rápido quando tem vento? Muito rápido. A atmosfera, eles são gasosos, são gases, como nuvens. São rápidos, a rotação é rápida do gás. Tá. Muito mais rápida do que uma coisa sólida. Tá, então a rotação dela tem a ver com a natureza dela, a constituição dela, né? Todos os 4 são rápidos, viu? Lembra? Todos os 4 que eu apresentei são rápidos. Tá, tem mais, eu tenho mais uma, mas apareceu mais uma pergunta aqui no chat, só um pouquinho que eu já lhe digo. Já abri aqui, porque esse computador é uma carroça. Se olhássemos o Sol a partir de Netuno, pela distância do Sol, aparecia de forma circular como o da Terra. Ou viríamos apenas um ponto como as demais estrelas? Em Plutão não precisa nem estar. Em Plutão ele é uma estrela brilhante. E no Netuno também. Ele pode apresentar um círculo, mas mínimo. Tá. Então a gente viria como se fosse quase uma estrelinha, é isso? É um pouco mais, bem mais brilhante. Ele chega a iluminar, né? Uhum. Chega a iluminar a superfície do planeta, mas não tem o tamanho que tem o Sol aqui para nós. Ele teria o tamanho de uma ervilha, e olha lá. Em Plutão ele é uma estrela brilhante, extremamente brilhante, mas é uma estrela brilhante. Tá, professor, outra coisa. Quais são os 3 mesmos astros que têm vulcanismo? Além da Terra, a Terra e mais 2. Io e Encélados. Io, que é de Júpiter. E Encélados, que é de Saturno. Saturno, tá. Um é de enxofre e o outro... Água. Água geladinha, é só levar o uísque. Tá certo. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta sobre Por isso? favor. Tá, assim, o eixo, então, o eixo do Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno... Urano. É como se ele estivesse deitado, é isso? É como se ele estivesse deitado. Imagina a Terra deitada e o lado... Então, tem um hemisfério que vai ser sempre sol e o outro escuro. Que vai ser sempre noite. Entendi. Tá certo. Mais alguém? Aqui no chat, ou pode abrir o microfone, por favor. Antes de eu começar a próxima. Vamos começar asteroides, né? É. Tá certo. Viram, então? Ninguém mais quer saber nada? Não, acho que tá todo mundo... Tá. Aquela imagem de Voyager ali, que o senhor colocou uma antes dessa. Não, ou então da Voyager. Essa já caiu na UBA também, hein? Pedindo para saber qual que tinha passado e fotografado um dos 2 ali, ou Urano ou Netuno. É a 2, é a Voyager 2. E a Voyager 2. A 1 de Saturno foi-se embora. Saiu de Saturno e foi-se embora, é isso? Embora, tá aqui, foi-se embora daqui. É uma das questões que já caiu na Olimpíada também. A 2 não, a 2 continuou dentro do sistema solar. E agora ela já está lá? Ela está aqui, ó. Aqui é a Voyager 1.
A 2 ainda não chegou aqui. Uhum. Eu entendi. A 1 já chegou, a 2 ainda está aqui. A 2 já passou por Plutão, não? Já passou. Já, foi ela que foi a responsável de tirar foto? Não. Aquela foi a Não? New Horizons. Ela passou. New Horizons. Ela passou, mas Plutão não estava ali quando ela passou. Ah, entendi. Ele estava lá na sua translação. Estava do outro lado. Isso. Espera aí que deixa eu dar uma olhadinha no chat, professor. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, né? Porque aqui essa carroça. Deixa eu ver. É possível que Titã, uma das luas de Saturno, tenha água? O Enzo diz que viu no noticiário. Os noticiários são muito relativos. O sujeito acha, por exemplo, tem amônia, com certeza tem lagos de amônia, né? Tem hidrogênio, tem oxigênio, mas se tem na forma da água líquida, como nós conhecemos aqui, ninguém sabe. Tá. Pode ter, tudo pode acontecer no sistema solar, muitas coisas podem acontecer. Essa frase é ótima, muitas coisas podem acontecer, porém poucas acontecem. Isso é um fato, verdade. Né? Tá, uma outra pergunta aqui, se nós tivéssemos uma nave própria, quanto tempo levaríamos para chegar em Alfa do Centauro? Ia depender da velocidade, né? Por exemplo, se for a 70 mil quilômetros por hora, que é uma velocidade que um ser humano aguenta vivo, Sim. Levaria 65 mil anos. Quer dizer... Agora, se colocar 100 mil quilômetros por hora, vai diminuir o tempo, mas tu não consegue acelerar alguém até 100 mil quilômetros por hora e ele continuar vivo. É verdade. Tá bom, então. Ele vai ser Obrigada, professor. Vamos adiante? Vamos adiante. Então, o que aconteceu é que Júpiter é tão poderoso, como nós vimos, tão poderoso, que aqui nessa região, logo após Marte, um planeta tentou se formar, mas ele não conseguiu. Cada vez que o material passava perto de Júpiter, tentando se aglomerar, a força gravitacional de Júpiter espalhava ele de novo. Então ficaram aqui miríades milhões de corpos, mas não imaginem que eles estão assim próximos, um agarrado do outro, não, porque as nossas naves que foram a Júpiter, que foram a Saturno, passaram por eles sem problema nenhum. A distância, os corpos eles são pequenos e a distância entre eles é enorme. Então, isso aqui é uma representação. Existem vários grupos de asteroides. Esses aqui são chamados troianos, porque o Júpiter capturou eles para trás e para frente. Ou seja, esses aqui estão na frente de Júpiter, esses aqui estão atrás. São os guardiões de Júpiter. Júpiter não deixa ele se aproximar para cá, nem deixa ele se aproximar para cá. Eles ficam andando em órbita sincronizada com Júpiter. São muito interessantes, os troianos. Existem outros asteroides na parte interna. Volta e meia, acontece de Júpiter perturbado, um ou outro se chocar e ser jogado lá para dentro. Isso é muito comum. Aqui nós temos alguns descobertos recentemente com as naves nossas. Ida e Dáctil, ou seja, o asteroide ele tem menos de 300 quilômetros, por isso ele tem essa forma de batata, ele não é redondo, né? E ele tem um pequeno satélite. Então, ele é chamado Ida e o satélite foi denominado Dáctil. Esses são os asteroides próximos à Terra. As famílias Apolo, Atenas, Amor, são famílias de asteroides que cruzam a órbita da Terra, ou seja, possibilidade de fazer o que fizeram os dinossauros. Bater na Terra. Eles têm essa possibilidade. Volta e meia, agora se fala muito do hipófise, não sei o que vai bater, que não vai bater. Não é? Ninguém sabe, porque quando em 1994, não está aqui, depois eu mostro, um objeto cometário passou perto de Júpiter, foi disruptado por Júpiter em 24 pedaços e se chocou com o planeta Júpiter. Foi um estrondo aquilo. Júpiter é um dos nossos guardiões. Ele consegue atrair esses objetos para ele, mas esses Near-Earth asteroides, que são chamados,
asteroides próximos da Terra, eles não sofrem influência de Júpiter, eles estão muito próximos da Terra. Então, é possível que um deles se choque. Haverá um choque com a Terra? Haverá. Quando? Ninguém sabe. Pode ser semana que vem, pode ser daqui a 100 mil anos. As chances é que 100 mil anos. Essa foto de uma nave que teve lá. Ele tem uma distância de 1,45 unidades astronômicas, mas ele chega a 1,1 unidades astronômicas, é bem perto da Terra, e o mais distante que ele vai é 1,7 unidades astronômicas. Então, ele é um desses near-Earth asteroides. Ele fica apenas 10% mais longe. Ele é muito próximo. Se ele for perturbado, ele pode vir para cima da Terra. Ele tem aí uns 15 quilômetros de diâmetro, mas de tamanho. Mas o que em Chicxulub, na Península de Yucatán, no México, onde se descobriu os restos do corpo que bateu há 65 milhões de anos no passado, ele tinha só 10 quilômetros de diâmetro. Quer dizer, um objeto desse com 15 quilômetros, se de 10 fez o que fez, acabou com aquele dinossaurão enorme no planeta todo, um de 15 acaba com... Vai sobrar baratas e ratos. É bem possível que isso sobre. Esse é um descoberto por um japonês, Itokawa, parece que ele está com sarampo, né? Mas vejam bem, o periélio dele, a parte que ele é mais próximo do Sol, é para dentro da órbita da Terra, é dentro da órbita da Terra. Ele também tem uns 10, 12 quilômetros de tamanho, e também seria interessante não bater com a Terra, porque ele passa dentro da órbita da Terra. Claro que o fato dele passar dentro, como o espaço é tridimensional, não significa que ele está em encontro com a Terra. Ele vai passar por cima, pelo lado, pela frente, por trás, várias. A possibilidade dele não bater na Terra é muito maior do que de bater. Mas não se pode dizer, não vai bater. Isso não pode. Não tem como afirmar isso. Né? Cometas. Cometas são corpos gelados, eles vêm das profundezas do sistema solar. Eles são diferentes dos asteroides porque eles são porosos. Quem já viu pedra-pome? Sabe o que é pedra-pome? Antigamente se usava para higiene, usava pedra-pome como se fosse uma esponja. Os cometas são pedras-pomes, eles são esburacados, assim, de pouca consistência, tem muito gás dentro dele. E como ele tem uma órbita muito elíptica, ele vai muito longe e volta, vem muito perto, vem dar a volta pertíssimo do Sol. Quando ele está perto do Sol, esse gás que ele tem dentro pega fogo e ele espelha aquilo como uma espécie de vulcãozinho, né? E ele forma essa cauda lindíssima. Esse aqui é o cometa McNuff 2007, que eu vi pessoalmente no Chile. Ele é maravilhoso. Ele era maravilhoso porque ele tem uma cauda fantástica, né? A gente via aquilo no céu de uma forma absoluta, né? Aqui no Brasil ele passou muito rente do horizonte, foi difícil de ver, mas lá no altiplano do deserto do Atacama, mesmo perto do horizonte, ele era muito bonito. Aqui o mais famoso dos cometas, o Halley, né? A órbita dele vai até depois de Netuno, vai um pouco antes da órbita de Plutão. Ele leva 75 anos para dar essa volta. Ele vem aqui, vai lá. Ele cruza a órbita da Terra, mas não necessariamente vai bater na Terra. Ele passa longe. Né? Vejam bem, em 2024 ele vai estar aqui assim. Ó. Então, até ele voltar, vai demorar muito aqui. Ele apresenta duas caudas. O interessante é que a cauda, o vento solar empurra a cauda sempre contrário ao Sol, ou seja, a cauda vem mudando de posição, tá vendo? Vira para cá, 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 vira para cá. E tem duas caudas, uma de poeira, que sai de dentro dele, e outra ionizada, porque o vento solar ioniza algumas partículas e elas ficam eletricamente carregadas e fazem uma cauda elétrica, eletromagnética, que é apontada ao contrário da outra. Então, quem descobriu isso foi Edmund Halley, pela primeira vez, descobriu que eram periódicos, né? O cometa Halley a cada 76 anos, vejam bem. Tá? Antes da órbita de Netuno, ele leva 76 anos para chegar aqui.
voltar lá, você chega aqui, voltar lá, chega aqui, voltar lá. Então, as coisas no espaço são distantes mesmo, né? Aqui, essa foto do cometa Halley, a última passagem dele, em 86, vê-se claramente o núcleo, esse material esponjoso, e aqui provocado pelo vento solar, a cauda sendo formada nele. Aqui estava meio longe do Sol ainda, quando foi batida a foto. A nave Giotto foi enviada contra ele, né? E começou a fotografar antes, bem antes dele apresentar uma cauda enorme. Em 86, quando ele passou, em 85, 86, não foi tão grandioso como em 1912, porque naquela vez anterior ele estava muito próximo, ele passou muito próximo da Terra, 8 milhões de quilômetros. Dessa vez ele passou a mais de 60 milhões de quilômetros de distância. Então a Terra estava numa posição tal que ele passou a 60 milhões de quilômetros. Então foi muito fraco no céu, né? Mas no começo do século XX ele assustou a turma toda, né? Planetas anões, o que são planetas anões? Depois de muito tempo, quando se descobriu o planeta Plutão, foi um americano, Clyde Tombaugh, que descobriu o planeta Plutão. Ele viveu até 2006, até começo do século XXI, ele faleceu. Aí se esperou um pouco para desclassificar o Plutão de planeta, que até então eram 9 planetas, e colocá-la nessa outra categoria, né, de planetas anões. Se teve a nobreza de esperar o descobridor morrer para não magoar o cara, dizer, o teu planeta não é mais planeta, é planeta não. O que é a diferença entre planeta não e um planeta comum, como a Terra, por exemplo, ou qualquer outro? Que eles fazem parte de famílias. Então, o Plutão e o Caronte fazem parte dos objetos Jewett-Lu, famílias de objetos gelados, que estão como Makemake, Haumea, Varuna. Então, não são planetas, se são menores do que os satélites da Terra, não pode ser planeta, né? São chamados planetas anões com muita propriedade. E todos eles são parte de uma família de corpos gelados. A ideia foi bem colocada, já vinha sendo. Mas eles tiveram a velhinho morreu com quase 100 anos, duro na queda. E Professor, está me ouvindo? Eu não estou conseguindo, não sei se sou só eu, mas eu não estou conseguindo escutar. Alô? Aqui, oi? Está travando, o senhor tem que chegar mais perto. Está travando um pouco, o senhor tem que chegar um pouquinho mais perto do computador. Tá? Qual é o alcance da influência? Espera aí que eu tenho uma pergunta. Calma, gente. Só um pouquinho, deixa eu abrir a carroça. Tá. A pergunta é do William. William 4. Qual o alcance da influência gravitacional do Júpiter? Agora estou. Qual é o alcance da influência gravitacional do Júpiter? A influência gravitacional de qualquer corpo ela é inversamente proporcional ao tamanho. Então, a influência gravitacional é praticamente infinita. A distância ela vai diminuindo, até que seja anulado por um maior. Não tá difícil o som agora. Seja mais próximo. Então, a influência gravitacional de Júpiter perturba muito pouco, porque está muito longe. De qualquer, perturba um ao outro. É uma interposição de perturbações.
Com o quadrado da distância, ou seja, a influência, ela vai deixando de ser ativa. Mas ela não. Ela Professor Adolfo, só um pouquinho. influência é pequena, a partir de um certo distância. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que está travando o seu som. Eu acho que talvez é porque a gente tem o costume de dar aula e ficar se gesticulando, né? Não sei se é isso ou se não é. Não sei se também é meu que está travando, mas está travando um pouquinho. Não, estou te ouvindo então, bem. O problema Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem agora? agora? Estou lhe ouvindo bem. O senhor pode repetir um pouquinho, então? Agora o Não, teu travou. Eu acho que é o horário também de conexão que fica difícil, né? Por isso que era mais interessante ser mais tarde, porque quanto mais tarde, melhor a conexão. Mas acho que deu, acho que todo mundo ouviu bem, né? Uhum. Eu repeti o que... Tirando um pouquinho do planeta não, um pouco do planeta não, que eu acho que eles não conseguiram entender direito. Tá. A outra pergunta, existem diferenças entre as órbitas dos planetas e dos planetas anões? Não, são todas órbitas elípticas. As órbitas são as mesmas. O mesmo tipo de órbita. Por exemplo, o que existe é esse aqui, por exemplo, leva 500 anos para dar uma volta ao redor do Sol, o Eris. Tá. Plutão leva 300, Eris leva 500, esse aqui, o Sedna leva 700 e assim por diante. Ou seja, quanto mais... É a conexão dele mesmo. Tá um ciclo. Ok? Tenta, o professor... Pois é, professor, faz assim, ó, tenta desligar a sua câmera, a sua, só aí a gente só ouve a sua voz, porque daí a conexão acho que melhora. Pode ser? Agora eu estou escutando, agora que eu escutei, só escutei o pode ser. Tá, a senhora faz assim, ó, o senhor tenta desligar... Oi? Espera aí. Tá ouvindo? Não, né? Tá ruim mesmo a conexão. Talvez tente desligar a sua câmera. Não. Tá, que pena. Esse é o problema da internet, né? Tem alguém... Agora eu te ouvi Será bem. que ele... não... Tenta desligar a sua câmera, professor. Para poder travar geral, porque travou mesmo, tá tudo travado agora. Vou falar com ele no chat? Não dá. Ele não olha o chat. Conseguiu ouvir, professor? Ah, que pena. William, vê se consegue falar com ele por outro meio, por favor. Talvez ligar e pedir para ele dar uma desligada na câmera. Ok, obrigado. Aguardem um pouquinho, que já está terminando, pessoal. O planeta não é o último. Isso, não é na apresentação. Ó, tô vendo a Cris, a coisa mais querida, a Guiomar. A Tânia não bota a foto dela. Oi, Cris. Vamos esperar para ver o que acontece aqui. Ô, Roberta, se ele puder repetir a parte do planeta não, porque eu não consegui escutar nada. Tá. Pode deixar que eu vou pedir para ele. Vamos ver o que ele consegue fazer, mas eu acho que é o vídeo. Com o vídeo é pior. Quanto mais pessoas tem numa sala de reunião, menos vídeo precisa e todos os microfones desligados, porque daí a conexão melhora, né? Infelizmente, a gente depende da conexão. Vamos ver aqui quem... Vamos ver.
Ele já está aqui sem imagem, mas a apresentação saiu, né? Saiu a apresentação para vocês? Sim, né? Ó, tá voltando. Muito bem. Estou desligando aqui, eu dou. Valeu. Estão ouvindo? Pronto, professor. Estão ouvindo? Agora estamos. Hã? Sim. Sim, estamos ouvindo. Conseguiu me ouvir? Consigo. Tá. Aqui no Planeta Nós é só para se eu puder retomar o que o senhor estava falando, que foi bem cortado. Tá? A partir Obrigado. de 2006, a União Astronômica Internacional resolveu, o que já se sabia há muito tempo, classificar Plutão de uma outra forma, junto com os novos descobertas que desde 92 vinham sendo feitas dos objetos de Oertling, objetos gelados, pequenos, vejam, comparados com a Lua, bem menores do que a nossa Lua, e Plutão está dentro dessa turma. Como o descobridor de Plutão, Claude Tombaugh, um americano, que descobriu Plutão em 1930, ainda estava vivo, eles esperaram ele morrer. Quando ele morreu, no começo dos anos 2000, então, a União Astronômica Internacional, um gesto de até carinho com o descobridor, resolveu desclassificar Plutão de planeta para planeta não. Por quê? Porque a característica desses planetas é fazerem parte de um time. Por exemplo, a Terra, ela em si só. Não tem nenhum... Em volta dela, além da Lua, não tem mais nada. Esses aqui não. Perto deles existem corpos semelhantes a eles. Eles fazem parte de... como se fossem asteroides, entendeu? Então, são objetos que fazem parte de um grupo. E são pequenos. Por isso, chamados planetas anões. Plutão e Caronte, Eris, Makemake, Haumea. Eris, por exemplo, leva 500 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Plutão leva mais de 300. E assim por diante. Todos esses objetos aqui, os Sedna 700, são objetos pequenos, distantes, que têm uma órbita quase sem tamanho, tão grande que é. Então, a partir de 2006, eles passaram a ser tratados como planetas anões. Na verdade, são corpos gelados, grandes cometas, eu diria que são grandes cometas, enormes cometas, mas que fazem uma órbita ao redor do Sol, como qualquer outro corpo, em tempos muito grandes, né? Mas são bem, vejam, se você comparar a Lua com eles, a Lua é muito maior do que eles. Então, realmente, eles têm essa característica de não serem planetas nem terrestres, nem muito menos gigantes gasosos. São planetas anões. Hoje se compreende isso muito bem. Os nomes são buscados em diferentes mitologias, mitologia nórdica, mitologia havaiana, e etc, etc. E vai faltar nome, porque cada vez se descobre mais desses objetos, né? Ainda mais que agora, com o lançamento próximo do novo telescópio James Webb, que será o dobro da potência do telescópio espacial Hubble, vão pipocar esses planetas anões. A ideia é que no sistema solar exista 1 trilhão de objetos. 1 trilhão. Perguntas, por favor. Todos que quiserem perguntar, é só abrir o microfone, pessoal. Ou, se não tem microfone aberto, pergunta no chat. Tem uma pergunta já. Vou ler para o senhor. Sim. Professor, está me ouvindo? Estou. Tá, vamos lá. E os cometas, como são feitos de gás e gelo, ao gerar a cauda, ele vai perdendo matéria? E com isso ele pode ficar pequeno e desaparecer? Só que demora muito. Ele pode desaparecer? Pode, mas demora muito. Demora muito. Demora milhões de anos para que isso aconteça. O interessante dessa pergunta é o seguinte fato, que as chuvas de meteoros nada mais são do que esses restos de cometa que, quando um cometa passa, e são vários que passam o tempo todo, a cauda, às vezes, fica pairando na órbita da Terra. Quando a órbita da Terra encontra a cauda, isso são as chuvas de meteoros.
Todos os meteoros têm origem em cometa. Ok. Sim. É uma coisa interessante essa. É interessante. Professor, as órbitas dos asteroides próximos da Terra são estáveis ou se alteram? Podem se alterar. Essa é a grande questão. Podem se alterar. Não há nenhuma lei rígida que diga que não vai se alterar. Às vezes elas se aproximam demais de um planeta e, puf, são alteradas. Isso é comum acontecer. Em 1994, um cometa se aproximou muito de Júpiter, foi alterada a órbita, ele na volta esbarrou com Júpiter. Foi fantástico. A gente assistiu, fotografou daqui, no planetário, com um telescópio, a gente conseguiu fotografar o choque em 94. Então, esses são corpos pequenos, nacional. Tá. Oi? Ou alterarem a sua órbita. O Halley, em 1910, ele passou a 8 milhões de quilômetros. Em 85, ele passou a 60 milhões de quilômetros. Tá, professor, assim, tem mais 4 perguntas. Tem vida nesses planetas? Eu não estou escutando o professor de novo. Oi? Tem vida nesses planetas? Não escutei. Travou de novo. Oi, tá travado, professor. Tem 4 perguntas aqui ainda, mas eu acho que você não está me ouvindo, nem eu, você. Agora estou te ouvindo. É difícil. Tá, e agora eu estou te ouvindo. Tá. Primeira pergunta, tem vida nesses planetas? Segunda pergunta. Então. E os anéis de Saturno podem ser absorvidos pelo planeta, certo? Pode-se dizer que eles já foram maiores do que são e estão diminuindo? Não escuto. Fugiu, professor. Estamos com problema de som. Sim, já provavelmente é um corpo. Infelizmente. Desmanchado. Tem mais perguntas. Mas assim, nós não estamos escutando sua resposta, tá, professor? Tá bem ruim a conexão de áudio. Não, até agora que estou te escutando. Pois é. Está me escutando agora? Sim, eu vou anotar sim, agora estou. Posso anotar essas perguntas que estão no chat e fazer para o senhor na próxima atividade, pode ser? E passar por e-mail, daí eu faço essas respostas manda por e-mail no início da próxima. É porque está bem ruim a conexão, eu acho que é o horário disso, né? É o horário que cada vez... Alô? É isso mesmo. Entendeu? Oi? Alô? Tá realmente difícil. Vou fazer assim, nós vamos encerrar. Tá me ouvindo, professor? Agora estou. Não. Nós vamos encerrar, eu copio essas perguntas e a gente inicia na próxima semana com elas. Eu passo para ti pelo WhatsApp. Próxima semana. Faz assim, ó. Faz ok ou... Não escuto. Alô? É a conexão dele. Professor, na verdade a nossa conexão não está boa, né? Então eu acho melhor a gente encerrar, eu passo as perguntas para o senhor e a gente na próxima inicia com as perguntas. Pode ser? Passa por e-mail. Tá. Passo por e-mail. Pode deixar. Passa por e-mail aí. statusneto.adolfo@gmail.com. Ok? Pode deixar que eu passo para o senhor. Ok. Vou copiar as perguntas agora. Agradeço a todos e peço desculpa pela conexão, tá, pessoal? Beijo, até a próxima. Até. Deixa eu copiar aqui as perguntas. Até. Obrigada, professor. Bem, agora eu estou escutando bem. Ó. Nós é que estamos escutando trocado, falhado. Infelizmente. Mas eu escutei falhado também. Deixa eu perguntar, calma aí. Eu escutei falhado você também, muito falhado. Agora está falhado, inclusive. Uhum.
deixa eu dizer uma coisa. Eu recebo um relatório do que está no chat, e aí eu passo esse relatório, então, com as perguntas para o senhor. Eu agradeço, obrigada, pessoal. A todos. Tchau, até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.